Vamos pedir para Deus nos dar entendimento da palavra dele. Então, se você puder orar junto comigo. Senhor, nós vamos agora ler a tua palavra e nós pedimos para que ela seja poderosa para dividir a nossa alma, para penetrar no mais profundo do nosso ser, e que ao lermos a tua palavra, a nossa mente já seja arrebatada pela verdade do Senhor, e que ao estudarmos esse trecho da tua palavra, o nosso coração também seja desafiado a viver na prática o evangelho do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, nessa noite, com a tua graça e com a tua bondade, com a tua misericórdia. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Então vamos ler Tiago capítulo 2, 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos tentar ser o mais sincero possível. Qual é a ideia prática? Qual é a ideia prática que nós temos sobre o que é fé? Porque quando eu pergunto qual é a ideia que nós temos sobre fé, logo já vem uma abordagem mais cognitiva. A gente pensa, a gente vai elocubrar teologicamente, vamos discorrer dentro da teologia bíblica o que é fé. Vamos para a prática. Vamos ver o negócio se materializar. Como é que a gente entende fé na prática da nossa vida? Mais ou menos da seguinte maneira. A gente diz mais ou menos o seguinte: eu tenho fé que em Deus isso ou aquilo pode acontecer. Eu tenho fé que em Deus determinada coisa que eu espero, que eu alimento uma esperança, venha a acontecer em Deus. Bom, ok, isso está correto? Está correto. Mas é só isso? Se a gente entender que fé é a gente esperar que Deus faça
isso ou aquilo outro que nós desejamos ou que nós esperamos, o que essa tese evidencia na prática sobre fé? Em tese, vai dizer que fé é a mão de Deus sendo movida em nosso favor. Isso é fé. Fé é a capacidade do homem crer em Deus, e esse crer leva Deus a mover a sua mão, leva Deus a se movimentar em nosso favor. Isso é fé. Afinal de contas, a Bíblia diz que se a gente não tem fé, não adianta nem a gente pedir, porque se a gente pedir sem fé, a gente não vai receber. Então, em algum sentido, fé é mover a mão de Deus em nosso favor. E aí, se a gente pegar essa tese, e se a gente abordar a falta de fé, o que é a falta de fé? Bom, como resultado da falta de fé, então, já que eu confio em Deus, e a minha fé move a mão de Deus, então se eu não tenho fé, as pessoas não são curadas. Se eu não tenho fé, os problemas continuam batendo a porta da minha casa do mesmo jeito, sem serem resolvidos. Se eu não tenho fé, a provisão na família continua a faltar. Se eu não tenho fé, as bênçãos de Deus não chegam na minha casa. E aí a fórmula é simples. Quem tem fé, recebe. Quem não tem fé, chupa o dedo. Quem tem fé, recebe. Quem não tem fé, não recebe. Nesse jeito, pensando desse jeito, fé é o jeitinho que a humanidade tem de pegar na mão de Deus e mover a mão de Deus em seu favor. E esse é o conceito que a gente tem visto sobre fé em muitos e muitos lugares por aí, em muitos discursos. E eu tenho que dizer que se esse é o seu conceito de fé, o seu conceito de fé ainda é um conceito muito superficial. Nós mesmos consideramos, sabe aquelas pessoas quando você vai falar com elas, e essas pessoas têm aquelas experiências de oração, e elas oram e as coisas acontecem, elas oram na semana, vou orar por você, e elas oram por você especificamente por um assunto naquela semana, e bingo, o negócio acontece. Aí ora por você, ora por uma outra pessoa, por uma outra situação totalmente diferente, e aquilo acontece. Uma pessoa de fé. A gente mesmo, nós consideramos essas pessoas com grande fé quando elas têm as suas orações respondidas. E a gente já olha para essas pessoas com um olho meio diferente, com um olhar meio diferente. A gente já olha para essas pessoas com um olhar meio messiânico. Quero ser igual a ele. A grande ideia difundida aqui é que a fé conduz o coração de Deus para fazer aquilo que eu estou pedindo. A fé conduz o coração de Deus para fazer aquilo que eu estou pedindo. E aí, os mais educados, teologicamente dizendo, os mais educados vão dizer mais ou menos assim: não, mas espera lá, pastor, se Deus quiser fazer, assim Ele o fará. E aí os mais ousados na vida teológica, na vida cristã, vão olhar para esses mais educados e vão responder assim: não, mas aí está lhe faltando muita fé, querido. Está lhe faltando fé. A verdade é que tanto um grupo quanto o outro entendem que a fé é um modo de ver Deus agindo na terra. Fé
é aquilo que a gente vê como Deus agindo no mundo, Deus agindo em mim, Deus agindo, Deus fazendo. É como se a nossa fé colocasse Deus em movimento. Deus está ali parado, esperando encontrar fé no coração das pessoas, e quando Ele olha para essas pessoas e encontra fé, e pronto, agora eu vou me movimentar porque eu encontrei alguém que tem fé. Colocar Deus em movimento. Soa poético, né? É bonito dizer assim, né? Colocar Deus em movimento. Mas eu não acredito nessa fé. Eu não acredito nessa fé. Porque no texto de Tiago, o texto que nós lemos, a gente vê uma realidade totalmente oposta a essa que eu acabei de falar até agora. Fé não é colocar Deus em movimento. A fé não é aquilo que move a mão de Deus. A fé não coloca Deus em movimento, a fé me coloca em movimento. A fé não coloca Deus em movimento, a fé nos coloca em movimento. A fé não mobiliza Deus, a fé mobiliza o fiel. Mesmo porque Deus não precisa da minha fé para se mobilizar, porque Ele se mobiliza desde o início de tudo. Em outra situação, Jesus já disse que o Pai continua a trabalhar até os dias de hoje. Então a verdade é que Deus não precisa ser mobilizado. A verdade é que a minha fé não mobiliza Deus. A verdade é que ainda que sem fé é impossível agradar a Deus, e a gente vai descobrir como é que a gente agrada a Deus hoje nesse sentido, falando sobre fé. A verdade é que a minha fé e a sua não tira Deus do trono e movimenta o mundo em seu favor. A fé não é Deus se levantar e mover o cosmos para favorecer a sua fé e aquilo que você quer. Deus não precisa ser mobilizado. Quem precisa ser mobilizado nessa noite aqui sou eu e você. Nós precisamos. E eu não estou falando isso da minha cabeça, porque olha o que diz o versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Você tem fé? Tem fé? Ok, então me mostre as suas obras. É isso que o Tiago está dizendo. E o negócio aqui é profundo. Porque não adianta a gente ter uma fé confessional. Não adianta a gente ter uma fé que se expressa confessionalmente, se essa fé não se materializar. Não adianta a gente ficar aqui dizendo: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Não adianta a gente cantar aqui fé, não adianta a gente ouvir sobre fé, não adianta você dizer que você vive pela fé, se de segunda a segunda não tem nenhuma materialização daquilo que você diz com a sua boca. O problema da nossa geração é que a gente diz que vive por fé, mas vive uma fé confessional, mas não vive uma fé prática naquilo que se confessa. Tiago aqui, ele está mostrando uma outra faceta do que é fé. Paulo mostrou uma outra, e Tiago está mostrando do outro lado. Paulo, quando falou sobre fé e obras, ele estava falando com judeus que buscavam a salvação pela lei. E quando Paulo está falando com esse pessoal, ele está dizendo assim: olha, vocês não são salvos pelas obras de vocês,
Vocês são salvos pela fé em Cristo. Aí, se a gente virar o outro lado da moeda, a gente encontra o Tiago. O Tiago que diz assim para as pessoas: olha, vocês afirmam que vocês têm fé em Jesus? Muito bem, mas cadê as obras? Onde é que estão? Cadê as evidências dessa sua confessionalidade? Mostra para mim, palpavelmente, na prática, do dia a dia, como é que você diz que crê em Cristo. E aí a diferença entre expressar uma fé confessional, a diferença entre expressar a fé numa confissão e para uma fé que está ali sendo exercida ativamente em palavras e em obras, a diferença é enorme. Porque se a gente crê na mente, isso acaba se tornando uma expressão intelectual da sua fé. E se você não tiver obras para evidenciar aquilo que você está dizendo intelectualmente, ou a sua expressão intelectual, Tiago está dizendo que a sua fé é morta. Tiago está dizendo que a sua fé, ou que a fé do cristão verdadeiro, ela não vive só por aquele negócio: eu sou cristão, eu vivo pela fé, eu tenho fé em Jesus. Não, Tiago está dizendo: se você professa que você tem fé, então essa sua fé precisa ser evidenciada por algumas obras. E eu disse no início que a ideia que a gente às vezes tem de fé é a ideia de que a nossa fé move a mão de Deus. E eu disse que essa não é uma ideia correta. Porque com base nesse texto de Tiago, a fé move o meu coração em relação a alguém. Fé verdadeira não é mover a mão de Deus. Fé verdadeira é ser movido em direção a alguém. Deixa eu evidenciar isso no texto. Tiago está dizendo que se você diz que tem fé, e você vê uma pessoa sem roupa, nesse frio, com pouca roupa, Tiago está dizendo que se você diz que tem fé e vê uma pessoa que está sem alimento, e você olha para essa pessoa e diz assim: meu irmão, venha cá porque eu vou orar por você. É o primeiro passo. Venha cá que eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus lhe dê um casaco. Eu quero orar para que Deus lhe dê comida. Se você tem fé, ora por essa pessoa, mas não faz absolutamente mais nada por ela, Tiago está dizendo que a sua fé é morta. E é fácil a gente querer ser porta-voz de Deus, né? É fácil a gente querer falar em nome de Deus. Não adianta nada você ver alguém necessitado e veja que o texto se refere a um irmão. Olha que interessante. Versículo 15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano. Veja que ele ainda fecha o assunto, ele não fala qualquer pessoa, ele está falando de um irmão. Não adianta nada eu e você vermos pessoas necessitadas, irmãos necessitados, e aí a gente impõe a nossa voz, a gente impõe a nossa espiritualidade como porta-voz de Deus, a gente ora, mas a gente se recusa a ajudar alguém. E aí Tiago usa o exemplo de duas pessoas. Ele usa o exemplo de Abraão para falar sobre fé. Ele começa de onde ele deveria começar, porque Abraão é o pai da fé. E é interessante o exemplo que ele usa do Abraão.
Porque para falar da fé de Abraão, ele não fala quando Abraão saiu da terra do pai dele e foi para um lugar onde ele nem sabia onde era. O Tiago pega o ponto crucial na vida do Abraão, quando Deus prometeu para ele um filho, e Deus pediu esse filho em sacrifício, e ele pega esse menino e vai até o monte para sacrificar o menino, e quando ele vai imolar o menino, Deus diz: para, Abraão. É nesse recorte da história da vida de Abraão que o Tiago pega, e ele vai além. Ele cita primeiro um exemplo de um homem santo, de um homem com uma história envolvida com o povo de Deus. E depois, o segundo exemplo, ele pega a história de alguém que você olha e diz assim: não, mas essa pessoa não pode servir de exemplo de fé. Raabe, a meretriz, a prostituta, é o exemplo do Tiago. E é para escandalizar você, é para dizer para você que a fé cristã e a fé genuína, ela não parte apenas daquele que se diz: sou filho de Abraão. A fé genuína também parte daqueles que são como Raabe, que tiveram uma vida totalmente distorcida, entregue às suas próprias paixões. E Tiago está dizendo: olha, essa mulher viveu pela fé. E se você não sabe, a Raabe está na genealogia de Jesus. E se você quiser ficar chocado, estude a genealogia de Jesus, e você vai ver que não é, que é uma genealogia que você diz assim: eu não queria ter essa genealogia na minha vida. É a do Rei Jesus. E ele fala da Raabe, a Raabe que acolheu os emissários do povo de Deus e salvou esses homens no meio da perseguição. Porque a fé verdadeira não é uma fé que você vem aqui, levanta suas mãos na hora do cântico e canta bonito. A fé verdadeira é quando sair daqui, você vai na segunda-feira e você tem que tomar algumas decisões práticas na sua vida. Porque fé verdadeira é acompanhada por obras. A fé, ela carrega dois aspectos. A fé, ela carrega um aspecto subjetivo. O que são os aspectos subjetivos? São questões da nossa alma, são questões da nossa vida, de como a gente se relaciona com Deus no meio das nossas dores. Deus, onde é que o Senhor está agora, quando tudo se acabou? Senhor, cadê o Senhor? Subjetivo, é você e Deus. Mas a nossa fé, ela lida também com questões objetivas, como por exemplo, você está aqui e você descobre que tem um irmão que está necessitado. Não adianta você colocar a mão na cabeça dele e orar por ele para que Deus o abençoe, sem que você coloque a mão no seu bolso e dê algo para ele. É isso que o Tiago está dizendo. A nossa fé, ela tem um aspecto subjetivo que é seu, com Deus, mas ela também tem aspectos objetivos. O que é que você vai fazer para evidenciar a sua fé? E aí, gente, eu preciso dizer para você que crer por crer não adianta. Se você está aqui e você crê, mas a sua fé não é evidenciada por obras, não adianta nada, porque crer por crer não adianta. Porque olha o que o Tiago diz no versículo 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Crer por crer não tem nenhuma diferença dos demônios. Aliás, tem muito demônio que é mais crente do que crente. Porque demônio não apenas crê, mas treme. Tem muita gente que só crê, mas não tem o mínimo temor de Deus. Acha que com Deus as coisas vão acabar em pizza. Tem gente que, se ficar endemoniado, fica mais crente do que sem demônio. Porque não basta crer. Crer por crer não há diferença nenhuma. O negócio aqui é que os demônios, eles não agem para o bem de alguém.
queria muito que a gente saísse daqui hoje entendendo que fé verdadeira empurra você na direção de uma outra pessoa. Se a sua fé não te empurra na direção de alguém, a sua fé está anêmica, para ser bem educado, para não dizer que ela está morta. Você tem fé? Tem fé? Porque se você tem fé, não me venha com esses testemunhos das coisas que Deus está fazendo em seu favor. Se você tem fé, por favor, não venha me dizer as coisas maravilhosas e milagrosas que Deus tem feito para suprir você. Porque se você tem fé, eu quero saber o que você tem feito em favor de alguém, em nome de Jesus. Aí eu quero saber. Porque quem tem fé reparte o pão com quem não tem. Porque quem tem fé dá da sua blusa para quem não tem, porque ele não tem medo de dar, porque ele sabe que do mesmo jeito que dá, vai receber do Pai. Porque quem tem fé não tem medo de partilhar a comida que se come na mesa com aquele que não tem. O problema que me enoja é que em nome da nossa fé, a gente quer para nós, nós queremos é para nós, mas a gente não reparte aquilo que a gente tem. Isso não é fé. Isso é qualquer outra coisa que eu não sei nem o nome. A fé não é. Quem tem fé e não reparte o pão, tem uma fé morta. E é morta. Ela é morta porque fé não é a capacidade de mover a mão de Deus em seu favor. Fé não é a capacidade de mover a mão de Deus em nosso favor. Fé é a capacidade de mover a nossa mão em favor de alguém. Fé é a gente estender a nossa mão em favor daquele que precisa. Isso é fé. Fé você dá, ainda que você não tenha, e que aquilo que você tem seja a única coisa que você tem. Pela fé você dá. Isso é fé. E a distorção do que é fé nos nossos dias, ela é muito sutil. Porque as pessoas de hoje, elas querem crescer. Elas querem crescer mais na fé, porque elas querem usufruir mais de Deus. É isso que as pessoas querem. Eu quero crescer na minha fé. E para crescer na minha fé, eu vou usufruir mais de Deus. E são poucas as pessoas que buscam crescer na fé, não para usufruir de Deus, mas que possam ser úteis nas mãos de Deus. Está cheio de gente querendo assim: Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus eu preciso fazer isso, Deus eu preciso receber isso, Deus eu preciso vender isso, Deus eu preciso, isso precisa ser resolvido na minha vida. Deus. E são poucos os que oram dizendo assim: Senhor, me usa na vida de alguém hoje. Eu não quero usufruir mais de Deus. Eu quero ser útil nas mãos de Deus. E sabe por que a gente pensa assim, que a gente tem que usufruir de Deus? Porque a gente associa a fé com manifestação poderosa e manifestação sobrenatural. A gente acredita que fé é as pessoas serem curadas do nada. A gente acredita que fé é a gente encontrar milagres sobrenaturais no meio de um culto, ou no meio da rua. Isso é fé.
Sabe o que é fé? Fé é você servir a Deus e você servir a alguém. Isso é fé. E Tiago está nos dizendo isso. Tiago está dizendo para mim e para você, ele está dizendo aqui no versículo 16: e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Sabe que tipo de fé Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo que fé não está relacionada a poder. Fé não está relacionada a poder, fé está relacionada a serviço. Você tem fé? Me mostra as suas obras. Você tem fé? Essa fé não são para ricos. Essa fé também é para quem tem pouco. E que com pouco que tem, oferece aquilo que tem. A gente não recebe, sabe por quê? Porque a gente pede mal. As nossas orações não são respondidas porque a gente pede mal. A gente pede muito é para a gente. Ao invés de pedir para que Deus nos dê, para a gente poder retribuir para o outro, distribuir para quem não tem. Fé não está relacionada a poder. Fé está relacionada a serviço. O que você encontra em Hebreus capítulo 11? A galeria da fé. Em Hebreus capítulo 11 você vai encontrar exatamente isso. Lá em Hebreus 11, os heróis da fé não são aqueles que fizeram alguma coisa por eles. Não são aqueles homens e mulheres que Deus fez alguma coisa por eles, não. Quem são os heróis da fé? Os heróis da fé são aqueles homens e mulheres que se disponibilizaram pela fé para servir a Deus a alguém. Não me diga que você tem fé em Cristo se você não serve a alguém. Não me diga que você tem fé em Jesus se você não compartilha e não reparte aquilo que você tem. Não me diga que você tem fé porque você veio ao culto hoje cantar louvores a Jesus. Só isso não tem sentido algum. Porque fé não é poder, fé é serviço. E a quem você serve? Quem é que está sendo abençoado pelo seu serviço? Os heróis da fé, eles não são aqueles que são abençoados. Os heróis da fé são aqueles que abençoaram outros. É por isso que o mundo não era digno desses homens. E me dá um desejo também de ser assim. De viver essa fé. Fora dessa caixinha egoísta. Fora dessa expectativa religiosa de que fé poderosa é manifestação poderosa. Você quer um milagre maior do que esse, do que você contribuir com a vida de alguém? Do que você abrir mão de você em favor de alguém? Isso é um milagre. Ao invés de você comprar a jaqueta do ano para você agora desse frio, você pega a jaqueta do ano e não dá para você mesmo. Já pensou? Você dá para aquele que não tem. Qual é a jaqueta que você quer para você? Dá para o que não tem. Tem fé? Nós temos dois caminhos hoje. A gente vai embora hoje com duas opções sobre o que é fé. Primeira opção:
Ou nós vamos querer que a fé é esperar Deus trabalhar em nosso favor, e você vai para casa esperando que Deus faça sempre algo por você, por você, por você. Ou você vai embora daqui hoje dizendo: fé é eu me derramar na presença de Deus para que eu faça algo em nome de Deus na vida de alguém. Você tem dois caminhos. Ou você ainda vai querer insistir em achar que a sua fé move a mão de Deus, ou você vai entender que a sua fé conduz você ao coração do próximo. E quem é o teu próximo? A parábola do bom samaritano explica. O próximo é aquele que faz com que você mude o seu caminho em favor de alguém. Quando você muda a sua agenda em favor de alguém, esse é o seu próximo. Quando você muda a sua rota em favor de alguém caído, esse é seu próximo. Não precisa ser um necessitado, pode ser qualquer pessoa. Quando você muda a sua rota em favor de alguém, você encontrou um próximo. Viva pela fé. Viva pela fé. E abençoe ele. Viva pela fé e se desprenda de você em favor de alguém. Você tem fé? Me mostre as suas obras. E quando a gente encontrar a fé que o Tiago retrata aqui, quando a gente viver essa fé que Tiago expõe, a gente não vai querer prosperar na vida. A gente não vai querer prosperar, mas a gente vai querer cooperar para que o outro prospere. Você quer um milagre maior do que esse? Porque a maior das nossas expectativas é prosperar nessa terra. Eu preciso prosperar, porque eu sou um homem fiel, eu sou um homem crente. Eu dou o dízimo, Quem vive pela fé não promove a sua própria prosperidade. Quem vive pela fé vai se abdicar de si mesmo e vai cooperar e fazer de tudo para que o outro prospere. Se preciso for colocar a mão no bolso, se preciso for colocar dentro da sua própria casa, se preciso for chamar para comer na sua mesa e dizer: o que é meu é seu. Quem dá é mais feliz do que quem recebe. Viva pela fé. Que as nossas obras mostrem de fato a fé que a gente professa. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai amado, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ensine a vivermos uma fé não apenas confessional, mas que o Senhor nos ensine a viver uma fé que se materializa. E que venhamos a entender que a nossa fé não movimenta a tua mão, Senhor, mas que a nossa fé nos tira da nossa comodidade. Fé verdadeira não modifica o Senhor, Deus. Fé verdadeira modifica a gente. A fé verdadeira não coloca o Senhor em ação. A fé verdadeira nos coloca em ação. Por isso eu peço em nome de Jesus, que aqueles que aqui estão, que professam uma fé verdadeira no Senhor, então que eles vivam essa fé com obras. Que essa fé não seja apenas uma fé intelectual. Que eles não venham a professar uma fé morta, mas que essa fé seja viva.
indo em direção a alguém sempre, não indo em direção a si mesmo, procurando a sua própria prosperidade, mas que possam cooperar para a prosperidade do outro, abrindo mão de si mesmos para viver pela fé. De que adianta, Senhor, a gente querer orar pelas pessoas, saber da necessidade delas e não fazer nada? Somos tão hipócritas quanto os fariseus, se vivemos assim. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus.